Do dinário ao dólar, a história se repete. Você está acompanhando Curadoria de número 20. Você já parou para pensar em como que um império acaba? Então, acontece em resumo, bem devagarinho e depois tudo de uma vez só. E não tem nada a ver, ou pode ser muito pouco relacionado à invasão de territórios, tomada de alguns lugares. São dois pontos relevantes para isso. Senta aí que a gente vai conversar sobre isso. Moeda não é um fenômeno recente. Não foi inventado agora, não foi inventado nos últimos 50, nos últimos 100 anos. Na verdade, tem vários séculos que a moeda existe, né, na vida das pessoas. Durante vários séculos antes da gente ter moeda, o mundo passava por trocas diretas. Vamos imaginar que um produtor de arroz quisesse ter acesso à carne de porco. Ele precisava encontrar um produtor de carne de porco e precisava que esse produtor de carne de porco tivesse interesse em ter uma certa quantidade de arroz. E aí a troca acontecia de maneira direta, o que claramente era muito mais enrolado. Da moeda em diante, havia alguma coisa para mediar essa relação, por assim dizer. A moeda tem três funções. Meio de troca, servir como intermediação para tirar o arroz por carne de porco, do exemplo que a gente acabou de citar aqui. Unidade de conta, que seria facilitar as coisas, né, para comparar os preços de uma maneira mais objetiva, saindo do câmbio carne de porco por arroz. E reserva de valor. Aquele item que você guarda e chama de moeda precisa ter algum poder de compra amanhã. Ou então você não vai ficar com isso na mão, porque não vai ter utilidade nenhuma. Diga-se de passagem, por isso que as criptos são mais uma classe de ativos do que necessariamente moeda. Falamos sobre isso no Reflexões de número 8, vale a pena voltar e acompanhar. No caminho das moedas, tudo começou com itens específicos que tinham algum valor, já foi o sal, por exemplo, ou algumas ferramentas em alguns períodos, mas tudo começou a mudar quando uma coisa entrou no campo das referências, os metais preciosos. Ouro e prata, cada um a seu modo, já estiveram relacionados a moedas de maneira direta, né, nas unidades físicas, ou indireta, sendo conversíveis em alguma quantia nesses metais. Um dos maiores sinais de que uma economia estava servindo de referência para o mundo, nos mais diferentes impérios que já existiram no mundo, estava sobre a moeda de referência do mundo durante cada um desses impérios. Já foi o dinário, quando era o Império Romano, já foi a libra esterlina, quando Londres era o centro do mundo, e hoje é o dólar dos Estados Unidos. O que aconteceu na época do dinário se repetiu em outras ocasiões, como por exemplo nos tempos das grandes navegações com Portugal e Espanha. E como a história sempre vai se parecendo ao longo dos séculos, vale a pena relembrar aquele momento e depois deixar o paralelo para o que acontece atualmente. Lembra do que eu acabei de falar sobre as moedas já terem algo de metal precioso relacionado direta ou indiretamente? Então, o dinário, lá atrás, lá no começo, ele era feito com 4,5 gramas de prata a cada unidade da moeda. Com o passar do tempo e o avanço do Império Romano, o custo das operações militares de expansão e da manutenção das áreas conquistadas ia ficando cada vez mais alto, e juntamente a isso, a elite do Império Romano, por estar dominando outras regiões, preferia comprar itens feitos nessas regiões com a sua moeda forte do que ter o esforço, ter o trabalho de produzir no próprio país. O interesse era mais em procurar retorno de itens em áreas conquistadas do que fazer alguma coisa no próprio país mesmo. E a combinação dessas duas coisas, a primeira, focar em coisas de outros lugares, e a segunda, seguir expandindo os custos, fazia com que se chegasse a um impasse físico. Não tinha tanta prata assim para ter tanta moeda. Qual foi a solução? Ir reduzindo a quantidade de prata por moeda, porque assim dava para fazer muito mais unidades de moeda com a mesma quantidade de prata.
É amplamente documentado na história, mas para resumir um pouco mais de 200 anos, a quantidade de prata por moeda foi diminuindo, cada unidade passou a valer menos, e no fim das contas, a confiança das pessoas naquela moeda era tão pequena que a melhor pedida era colocar o dinheiro, ou melhor dizendo, colocar os recursos em ativos reais, commodities, imóveis, terras, qualquer coisa que não fosse a moeda, porque a moeda só perdia valor mesmo. Andemos alguns séculos. Chegamos ao século XX, mais especificamente nos entornos da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos pegavam o bastão da Inglaterra e agora, além de produzirem e venderem o que de mais era demandado no mundo, ainda começaram a demandar que as transações fossem feitas na sua moeda, o dólar. E, de novo, isso aconteceu outras vezes em outros impérios. Não era apenas preferível, não era uma coisa necessariamente imposta de fato, porque as pessoas preferiam estar com a moeda preponderante da época, né? Então, vamos dizer assim, olha, você tem que negociar em dólar. E a pessoa falava, nossa, mas ainda bem que você me sugeriu isso, era o que eu queria fazer mesmo, né? Já que nós estávamos falando aí da economia que toca os rumos do mundo. Na época em que os Estados Unidos passaram a ser a economia mais relevante do mundo, sua moeda, o dólar, tinha conversibilidade em ouro. Avancemos algumas décadas. Chegamos ao início dos anos 70. Lembra daquele problema do dinário, de que não havia prata o suficiente? Então, o avanço do tio Sam também era mais rápido do que a sua capacidade de acumular reservas em ouro. Assim, decidiu-se abandonar o chamado padrão ouro. Daí em diante, não haveria mais convertibilidade do dólar nesse metal precioso. Com isso, o lado positivo era que a economia que produzia os itens mais relevantes e desejados do mundo agora não tinha mais problema de seguir emitindo moeda. Como, vale a pena repetir, ainda era a economia que produzia o que o mundo todo quer comprar, não tinha problema nenhum seguir ampliando a oferta de moeda. Nas últimas 5 décadas, dos anos 70 até os anos 2020, onde estamos agora, algumas mudanças, melhor dizendo, relevantes aconteceram com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, pelo avançar da Guerra Fria contra a União Soviética, houve uma expansão militar sem precedentes pelo mundo, para além de uma expansão de gastos em diversas frentes buscando liderar o mundo da ciência ao estilo de vida de consumo. 2. Nos anos 90, melhor dizendo, vencida a Guerra Fria contra a União Soviética, a ideia passou a ser de querer extrair rendimentos maiores, produzindo onde seria mais barato fazer isso. E aí, por quase 30 anos a fio, a produção de basicamente tudo passou a ir para a Ásia. Muito dessa produção ia direto para a China. 3. Na segunda metade da década de 2010, veio o primeiro mandato de Donald Trump, com o reclame, que a César o que é de César, ele fala disso desde os anos 80, o reclame, e desde os anos 80 publicamente, tá? Em jornais, entrevistas diversas que ele já deu. O reclame era basicamente o seguinte: o mundo está explorando os Estados Unidos, vendendo itens baratos para nós, né? Nós estamos viciados em comprar os itens baratos que o mundo quer vender para a gente. E isso seria um problema porque a gente não fabrica mais as coisas. Anotem esse ponto, porque ele é muito importante. E no período atual, em um novo mandato, no segundo mandato de Trump, temos o ápice desse reclame. Agora, a economia que costumava ser sinônimo de presença no mundo começa a encarecer os itens aos seus próprios habitantes, com base na crença de que, dessa maneira, os produtores vão voltar a produzir ali. E agora, bem recentemente, na verdade, no dia em que esse episódio está sendo gravado, Trump externaliza algo que já estava valendo em termos práticos.
Quando perguntado sobre a desvalorização do dólar frente a outras moedas, ele simplesmente soltou um tranquilo: o dólar está ótimo. Nesse momento, vale refletirmos sobre o que esse tipo de afirmação significa na prática. A ideia de Trump, anunciada por ele durante décadas antes mesmo de ser presidente, é que o mundo explora os Estados Unidos vendendo itens baratos que a América não era capaz de produzir e que a América não era mais a fábrica do mundo. Qual o problema dessa visão acontecer nesse momento, na segunda metade da década de 2020? Na verdade, não é um problema, são três. O primeiro, os Estados Unidos continuam sendo, na atualidade, o centro de pesquisa e desenvolvimento, mas não são a fábrica do mundo há pelo menos 20 anos. E cadeias de produção com escala, para funcionarem da maneira mais eficiente possível e com custo mais baixo também, essas cadeias demoram pelo menos uma década, sendo muito otimista, para virarem realidade. O segundo problema, os Estados Unidos consomem muito mais do que produzem. Mesmo que os importados tenham ficado mais caros com as tarifas aplicadas e com a desvalorização cambial. E, mais importante ainda do que esses dois juntos, temos o terceiro motivo. O endividamento de quase 40 trilhões de dólares no momento que esse episódio está sendo gravado ficará cada vez mais difícil de ser tocado conforme a moeda ficar mais fraca. Com esses três motivos, tenham em mente que Trump pode ter uma visão válida, mas ela só funcionaria se e somente se o fim do padrão ouro, a Guerra Fria e a subcontratação de fabricação para a China não tivessem acontecido nos últimos 50 anos. Ou, em termos mais diretos, ele estaria certo em 1970, mais ou menos certo em 1980, pouco certo nos anos 2000 e redondamente enganado no período atual. E para piorar, além de estar estragando relações com antigos aliados, que financiam essa dívida e fazem o dólar seguir sendo a moeda de referência, me desculpem relembrar, mas eles não são mais a fábrica do mundo. Esse ponto é muito relevante. Há décadas que isso acontece. Isso é muito importante de ser relembrado. E não custa lembrar de uma coisa muito relevante também. O plano de Trump é: se você produzir aqui, se você não produzir aqui, nós vamos te taxar. É só isso o plano. Ou seja, não tem plano nenhum. Já seria muito difícil, caro e demorado tentar replicar o que a China fez nas últimas décadas. Sem plano, então, aí fica impossível. Diga-se de passagem, em uma Reflexionários de um tempo atrás, uma edição da nossa newsletter, a Reflexionários, nós falamos sobre como o modelo chinês é irreplicável. Não vou nem colocar essa nas referências, porque isso per se vale um episódio em separado. Voltemos para a pergunta que abriu esse episódio, que agora, com todo esse contexto, certamente faz mais sentido para você do que quando você ouviu ela lá no começo. Você já parou para pensar como um império chega ao fim? São dois, em toda a história, em todas as ocasiões em que isso aconteceu, os motivos. Primeiro, consumir muito mais do que se produz, do que dos itens que são realmente relevantes. E, em segundo lugar, desvalorizar a sua moeda para tentar custear esse estilo de vida. Estamos na quadra da história na qual um império está deixando claro, talvez do modo mais honesto e sincero na história da humanidade, que não tem poder para seguir adiante. O que acontece agora? Quem assume esse posto e qual será a moeda de referência? Infelizmente, nós estamos no ponto em que são muito mais numerosas as perguntas do que as respostas. Com todo o respeito a você, que está acompanhando esse episódio até agora e talvez queira uma resposta tão complexa quanto a dessas perguntas, lhe digo sem qualquer peso na consciência: não sei. Realmente não sei. E digo mais, quem tiver certeza nesse momento, provavelmente estará mais abusando do wishful thinking do que realmente pensando em algum cenário.
Uma das coisas que se desenham de modo muito vívido agora é que, tal qual o dinário, o dólar repetirá a história. E como as informações vão numa velocidade muito maior hoje, não vai demorar 200 anos para isso acontecer. Talvez demore 20 vezes menos tempo. Talvez já esteja acontecendo enquanto você assiste esse vídeo. E a parte mais curiosa disso tudo é que esse império pega fogo enquanto o imperador assa marshmallows e finge que está tudo bem. A história não se repete, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Mas ela sempre rima, sempre ecoa. O eco está cada vez mais forte, e até quem finge ignorar o que acontece já consegue ver a onda se aproximando. Gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Contamos com você para seguirmos essa discussão. E quem sabe desdobrar esse episódio em outros vários. Caio Augusto aqui em 27 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.